Gente, muito obrigado da presença de vocês, é um prazer estar aqui. Eu estou entendendo que vocês estão vendo o meu slide, certo? Sim. Estão vendo o slide? Sim? Tá. Então, essa apresentação rápida é para que as pessoas possam conhecer o poder, né, da simulação, neste caso, para lidar com a questão da liderança e dos riscos psicossociais. Tá? E para quem não me conhece, né, e depois que for ver essa gravação, eu tenho uma experiência na área de desenvolvimento de pessoas. Meus temas principais são liderança, coaching, vendas, negociação, desempenho de equipes e melhoria de performance. Então, esse é o meu background, né? Tenho aí algumas certificações nessa área de aprendizagem ativa, que é onde eu tenho me especializado mais, tá? Então, os simuladores entram dentro dessa categoria, tá? O simulador que eu vou apresentar para vocês é um simulador da Business Skills, que é um parceiro já de bastante tempo. Eles têm anos de experiência fazendo isso, estão presentes já em 5 continentes. A gente tem clientes na Ásia, na Europa, na América do Norte. Então, a gente tem clientes no mundo inteiro. E os nossos simuladores são usados tanto para treinamento quanto para atração, porque a gente faz também em versão mobile, para quem quer fazer atração em massa, por exemplo, e já faz um filtro, né, usando uma aplicação mobile e também para assessment. Tá? São aplicações qualitativas e quantitativas, ou seja, para desenvolver soft skills ou habilidades mais duras, né, como gestão de negócios, visão estratégica, etc., tanto presencial quanto à distância. Tá? A Ser Total tem também 25 anos de experiência. A gente tem clientes em toda a América Latina. Nosso foco tem sido aprendizagem experiencial e ativa, ou seja, tentar fazer treinamentos e eventos mais participativos e tal, nos temas de liderança, vendas e eficácia pessoal. Também presencial à distância em 3 línguas. Tá? Então, esse é o nosso background. Aqui, alguns dos clientes da BSK. Tá? Então, no mundo, a gente trabalha ou já trabalhou com essas marcas. Algumas delas a gente também trabalha no Brasil, por exemplo, o Dreyfus a gente já trabalhava e eu tenho feito projetos com eles. E esses são clientes que já utilizaram os simuladores aqui no Brasil na minha gestão. Antes de eu assumir, outros consultores já tinham trabalhado com outras empresas. Né? Mas, por exemplo, o McDonald's tem projeto no Brasil, Coca-Cola, FENSA tem, não a Andina, mas a FENSA tem projetos no Brasil, Citibank também já teve projetos no Brasil, e a gente já fez, então, o uso dos simuladores com esses clientes aqui também, tá? Para quem quiser ter um pouco mais de experiência, né, ou entender melhor quais são os simuladores que a gente tem disponíveis, eu convido a entrar na nossa página, bsksims.com, na internet, e vocês vão ver, então, todo o portfólio. Não é o portfólio completo, mas ele é mais do que está nessa página, para vocês entenderem a diversidade de temas, né? Então a gente trabalha, como eu falei, né, soft skills, como negociação, como conversas difíceis, gestão de projetos, gestão de mudança, mas também jogos de negócio, né, com análise mais de dados, mais de uma visão tipo jogo de negócio mesmo, um business game, em bancos, seguradoras, engarrafadoras, distribuidores de automóveis, etc., tá? Hotéis, etc. Então é um portfólio bastante amplo. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma pequeníssima parte daquilo que a gente faz, tá? Além da BSK, nós na Ser Total hoje trabalhamos com a tecnologia do MTA Learning, que é uma tecnologia desenvolvida na Inglaterra, uma metodologia, não, melhor dizendo, né, porque ela é eminentemente presencial para trabalhar aprendizagem experiencial. Né? E também a gente tem usado muito a inteligência artificial, a generativa, como uma ferramenta para desenvolver soft skills. Então, a gente tem alguns eventos, né, workshops, onde a IA generativa é usada como um apoio para o aprendizado. Né? Isso está à venda no Simpla. Depois, quem tiver interesse, convido para entrar na nossa página de soluções da Ser Total. Lá vocês vão encontrar
o que está publicado lá, o que já tem os próximos eventos nossos nessa área. Tá? O próximo é influência e persuasão usando inteligência artificial, só para terem uma ideia. Tá? E por último, estruturas libertadoras, que é uma metodologia bem conhecida, já bem consolidada no mundo inteiro, que eu tenho usado como uma ferramenta para tornar alguns eventos mais interativos, onde as pessoas possam contribuir na co-construção, co-elaboração daquilo que está sendo discutido. Então, isso é o nosso trabalho, tá? Vamos entrar um pouquinho na questão dos riscos psicossociais. E a qualquer momento que vocês queiram, vocês me interrompam, tá? Eu estou até olhando o slide, às vezes não estou olhando vocês aqui, mas podem abrir o microfone e falar, tá? A internet está ruim, então pode ser que em algumas vezes a câmera feche. Não tem problema, Márcio, estou entendendo, tá? Mas vamos lá. Então, o que são riscos psicossociais? Bom, recentemente a gente sabe que o Ministério do Trabalho ele elaborou, né, uma portaria. Isso vem sendo feito desde 2023, que coloca os riscos psicossociais dentro dos elementos que têm que ser acompanhados pelas normas regulamentadoras, né, que é a NR1, que a gente está tratando desse assunto. Tá? Então, para quem mexe com isso, já sabe, né, as NRs, elas organizam, elas estabelecem as regras, né, legais para as empresas poderem cuidar de riscos psicossociais. Opa. Vou fechar aqui, Márcio, o teu microfone para não... Peraí, vou fechar aqui, pronto. Então, as NRs é que organizam essa questão do segurança. E recentemente, então, em 2023, eles começaram a considerar colocar riscos psicossociais dentro das NRs, porque elas não estavam consideradas. Isso vem como um desdobramento, já de algum tempo, de coisas do tipo burnout não era considerado uma doença do trabalho, e ela foi oficialmente considerada e incluída, né, na lista das doenças, né, do trabalho, e aí o Brasil teve que se inserir. Para vocês terem uma ideia, o México já tem isso há 5, 6 anos. Eu já fiz, há 6 anos atrás, antes da pandemia, ou na pandemia, eu fiz projetos com o México na época, e eles já tinham uma legislação sobre isso lá. Nós estamos atrasados no Brasil. Mas, de qualquer forma, né, para fim da gestão de riscos, né, o que eles consideram um risco psicossocial? São perigos decorrentes de problemas na concepção, organização e gestão do trabalho, que podem gerar efeitos na saúde do trabalhador em nível psicológico, físico e social, como, por exemplo, desencadeamento ou agravamento de estresse, esgotamento, depressão, DORTs e outros, tá? Eles não mencionam aqui o burnout, mas é porque ele está dentro desse rol todo aqui, tá? Então, isso está nessa cartilha que foi emitida agora em abril pelo Ministério do Trabalho, para orientar um pouco as empresas. As empresas estavam perdidas, elas não sabiam exatamente, isso era para entrar em vigência agora em maio, eles suspenderam, né, os sindicatos patronais e tal, pediram, olha, espera um pouquinho, porque não está claro para nós precisamos estudar. E acho que fizeram bem, porque é bem complexa a história. Tá? Então, dentro dessa cartilha também, o Ministério do Trabalho, eles dizem, né, que os riscos psicossociais estão incluídos ou estão relacionados a fatores que estão ligados à liderança. Tá? Eles decorrem de problemas na concepção, organização e na gestão do trabalho. Então, claro que tem a ver com como as pessoas são lideradas, gerenciadas, etc. Como é que a gente organiza o trabalho delas, podendo gerar vários efeitos na saúde do trabalhador. Também, para quem não está muito familiarizado com as NRs, né, existem várias NRs. A NR17 é a NR que fala sobre ergonomia. E é na 17 que a coisa toda está concentrada. Então, hoje, para quem quiser estudar isso um pouco mais, as mudanças que eles fizeram na NR17 incluem os riscos psicossociais dentro das coisas que precisam ser vistas dentro da NR17, incluindo um mapeamento, né, um levantamento, né, que precisa ser feito, que é a avaliação ergonômica preliminar, que eles chamam de AEP, né, que precisa ser feita e incluir de agora em diante os riscos psicossociais. Então, basicamente, é isso. Agora, Egeia, só isso? Não. Nós estamos vendo, por exemplo, nos últimos
meses, né, ou dos últimos anos, né, uma mudança significativa do mercado de trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, nos últimos 5 anos, a Justiça do Trabalho julgou mais de 450 mil casos de assédio moral. 450 mil. Eu até publiquei no meu LinkedIn sobre isso e tal. E o aumento dos casos, desses casos nos últimos 2 anos, né, 2023, 2024, foi de quase 30%, foi de 28%. Tá? Então, assim, com uma concentração muito grande aqui na segunda região, né, aqui de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Tá? Então, e fora que existem outros problemas, a gente sabe que burnout é uma coisa que não, a pandemia chamou a atenção da gente, mas ele não acabou. Algumas empresas fizeram a lição de casa aí, usaram isso para mudar o seu perfil, outras não, fizeram naquela época e abandonaram, né? Simplesmente não estão mais cuidando disso. Estou certo ou estou errado? Vocês concordam? Vocês estão vendo isso acontecer, né? Concordo. Então, assim, quando a gente então fala sobre, bom, vamos ver o que a gente pode fazer sobre riscos psicossociais, não estamos nos limitando, não queremos nos limitar apenas à mudança na NR, que é uma questão legal, vai gerar multa, vai gerar penalidade, mas ainda tem um tempo, né? Por exemplo, o Fiesp, outras organizações patronais e tal, conseguiram adiar a implantação disso, não em maio, né? Não vai ser em maio, mas vai ser. Tanto é que o Ministério do Trabalho lançou essa cartilha por causa disso, porque eles estão dizendo, ó, vai acontecer. Então, a gente não sabe quando, né? Mas tá. Existem muitas coisas, não se limita apenas à questão de capacitação da liderança, mas capacitação da liderança, como vocês estão vendo aqui, é fundamental. Tá? Alguma pergunta sobre isso, não? Está claro para vocês? Tá claro. Sim? Tá? Então, nesse simulador que eu vou mostrar para vocês, né, a gente tem alguns temas que ele aborda, tá? Então, por exemplo, ele aborda a questão de um novo líder que assume para liderar colegas com quem ele já trabalhava. Então, é um assunto potencialmente, quer dizer, grave, né? A gente sabe que muitas vezes isso gera conflito, problemas, estresse, né, na empresa. Adaptação do comportamento do líder a situações diferentes, ou seja, como é que o líder pode ter mais flexibilidade no comportamento dele. De novo, também afeta o ambiente de trabalho e a gestão das pessoas, gestão de conflitos, definição de objetivos e metas, gestão de níveis de estresse da equipe, conversas difíceis e coaching, né? E avaliação do comportamento dos membros da equipe pelo líder. Que isso tem a ver com gestão de desempenho, etc. Ou seja, a quantidade de assuntos que podem gerar riscos psicossociais é imensa. Né? Então, na verdade, o que nós estamos trazendo aqui é uma ferramenta que pode matar 2 coelhos. A gente sabe que isso já acontece, então precisamos cuidar disso, precisamos capacitar nossas lideranças para elas fazerem isso melhor, e saberem lidar melhor com isso, de um jeito mais tranquilo, né? Criando menos atrito, né? E ao mesmo tempo a gente está se antecipando a uma questão que com toda certeza as novas mudanças, né, na legislação do trabalho vão trazer, tá? Então isso para justificar um pouco, tá? Bom, mas por que um simulador, né? Por que as simulações, né? Porque a simulação é uma forma de aprender fazendo, né? Ou seja, é uma forma de fazer as pessoas aprenderem de uma maneira envolvente e prática, não tradicional, né? No professor-aluno, aquele modelo chato. Adquirir uma experiência sem riscos, ou seja, ele pode praticar, cometer erros no simulador que na vida real ele não praticaria, não poderia, porque, né, ou se ele praticasse, ele estaria gerando uma consequência grave, né, real, e pensar em algo que ainda não aconteceu no futuro. Né? Então no simulador a gente pode criar essas situações e essas condições. Né? Como se faz há anos, por exemplo, para treinar piloto. Tá? Então, você imagina se a gente precisasse da experiência prática para treinar piloto, muita gente não viajaria mais de avião, né? Porque ninguém vai entrar num avião com uma pessoa inexperiente. E a gente sabe que, mesmo com todo o treinamento, com todas as simulações, os pilotos cometem erros ainda, né? Então, imagina se não tivesse a simulação, tá?
Vamos experimentar essa simulação, então, que eu estou falando para vocês. Eu vou fazer o seguinte, decisão, o que fez eles usarem essa solução ou não aquela. Porque esse aprendizado coletivo é importante. Egeia, mas poderia ser usado individualmente? Por exemplo, a pessoa pode fazer isso assincronamente, sem a ajuda de um consultor? Pode, a gente faz muito isso. Tem muitas empresas que preferem fazer assim, colocam num portal para a pessoa fazer a autoinscrição e participar. Para nós, tudo bem, a gente vai oferecer uma condição para que o participante leve daquela experiência um aprendizado. A gente sugere fazer em grupo porque o aprendizado é muito melhor, né? E não importa se é presencial ou à distância, mas quando uma pessoa discute com a outra, como nós vamos fazer aqui, o porquê das respostas que elas deram, é bem diferente, tá? Então, estou entrando. Estão ouvindo um som, não? Sim, estou ouvindo. Tá. Então, assim, essa simulação é a mesma nossa que a gente ia usar, só que ela está com um nome diferente, tá? Esse cenário que a gente está vendo aqui, cada simulador vai ter um de acordo com vamos dizer assim, aquilo que a gente quer trabalhar, tá? Então, dependendo do tema, ele vai mudar, ele vai ter mais movimento ou não. Mas, normalmente, tem um diálogo que vão se sucedendo, que são vamos dizer assim, são as situações. Então, nesse caso aqui, a Karen está conversando com o Alan, que é o gerente dela, e ele está dizendo para ela, né, que ela foi escolhida, tal, como a pessoa para liderar a equipe da qual ela fazia parte, tá? Então ele diz, realmente uma perda significativa para nós, no entanto, como dizem, o show deve continuar, nós te escolhemos para assumir o cargo de líder, né? Ela agradece e ele então diz que ela vai ter alguns desafios. Então, seguindo aqui, ele vai mandar depois um e-mail para ela com os desafios, tá? Então ele diz, olha, estou repassando essa lista da sua equipe, aí ele descreve qual é a equipe dela. Então, normalmente, os nossos simuladores, eles vão ter diferentes estímulos. Então, pode ser uma reunião que tem um diálogo, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa do tipo, tá? Então, nesse caso aqui, ele descreve quem são as pessoas e ele já diz de cara que tem o Daniel na equipe dela, que ela já conhece, porque trabalhava com ele. É um membro mais experiente da equipe. A sua principal fraqueza está em como lidar com as relações com as áreas clientes, que francamente é a razão pela qual ele não foi escolhido para liderar a equipe. Ou seja, ele foi preterido por causa disso. Aí ele fala de outras pessoas da equipe e tal, mas eu vou pular isso por questões de tempo para nós, tá? Aí numa outra tela, de novo, né, a gente está vendo uma série de situações, né, que estão relacionadas com tudo isso. Um funcionário comentando com o outro da cara do Daniel, né, que ele está com uma cara meio feia, né, parece que ele está tendo dificuldades para aceitar que nomearam alguém mais jovem, com menos experiência, como seu gerente. Tá? Então isso é a fofoca dos corredores que está rolando aqui. Tá? Muito bem. Aí, depois de algumas telas, desse caso foram poucas, às vezes tem um pouco mais, a gente entra numa área de decisão. Então, a decisão aqui é a seguinte: a gente tem um empregado insatisfeito, né? Você mal se situou em seu novo cargo quando recebe a notícia de que alguém da equipe se sente excluído da nomeação. O que você faz? Aí eu vou perguntar para vocês vão decidir. Discutir com o seu supervisor a possibilidade do Daniel fazer a transição para uma equipe onde ele possa se sentir mais confortável. B, solicitar uma reunião com o Daniel para discutir essa questão. Ou C, adotar uma abordagem de esperar para ver, observando como as reuniões iniciais da equipe progridem e, em seguida, tomar uma decisão mais informada com base no seu resultado. O que vocês escolheriam? B de bola. E o Márcio? Também. B de bola? Tá. Vocês vejam que quando eu passo o mouse sobre as decisões, aparece um texto complementar. Esse texto sempre vai aparecer. Ele traz vamos dizer assim, qual é o aspecto positivo daquela decisão. Sempre o positivo. Tá? Para todas as decisões existe um aspecto positivo. E aqui tem uma observação minha. Para nós, a aprendizagem experiencial, ela tem que trazer para a situação o mais próximo do mundo real que a gente tem. E no mundo real, normalmente é assim. Não existe uma coisa claramente boa e as outras são claramente ruins. Não existe isso. Isso é uma ilusão. E por isso os programas tradicionais, eles falham. A gente prefere
que as pessoas elas entendam que existem muitas opções e que ela pode escolher qualquer uma. Cada uma delas vai ter uma consequência. Como aqui, a gente vai escolher a B, a gente escolheu a B aqui, né? A gente acha que é a melhor, mas vai ter um desdobramento. Em toda decisão, em toda ação, tem um desdobramento. Isso é que a gente procura trazer para os líderes. E na hora do debriefing, a gente trabalha isso também, tá? Mas nesse caso, vocês se posicionaram e eu vou confirmar aqui, então, a adesão de vocês. Estão ouvindo, né, o telefone tocar, então é um estímulo, eu vou atender aqui, tá? Esse é o Alan, é o chefe da Karen. Karen, eu estava me perguntando se você teve a chance de falar com o Daniel. Ainda não. Tenho tentado encontrá-lo para marcar uma reunião, que foi o que ela decidiu, né? Nós decidimos na decisão anterior. Mas infelizmente não consegui. Finalmente marcamos para hoje, algo para hoje. O Alan diz, isso é bom porque também ouvi dizer que ele parece infeliz. Realmente espero que consigamos retê-lo. Seu orgulho pode ser uma barreira para trabalhar com os departamentos de usuários, mas em seu nível pessoal ele demonstra consistentemente valores sólidos. A dedicação que ele mostra para a sua família é verdadeiramente louvável. Sempre que ele volta de férias, tem a sorte de fazer com bastante frequência, graças à situação financeira da sua família, você pode ver seus olhos se iluminarem enquanto ele compartilha fotos das suas filhas. Bem, Karen, você queria o papel da liderança. Esses são os tipos de desafios que você precisará enfrentar, tá? Então, quando vocês ouvem isso, o que vocês pensam sobre uma possível conversa com o Daniel? Né? Ela vai agora conversar com o Daniel, tá? E nós temos que decidir como nós vamos encaminhar essa decisão, tá? Como é que eu vou conversar com o Daniel? O que vocês gostariam de falar com o Daniel? Sabemos que ele está, quer dizer, sabemos assim, a gente ouviu dizer que ele está infeliz, né? Tem vários sinais. E temos aí uma ideia de quem é o Daniel, né? Como é que ele é como funcionário e tal, né? Da empresa, o histórico dele na empresa. O que nós vamos falar para ele? Eu queria ouvir vocês. Vocês é que vão decidir o que nós vamos escrever aqui, ó, nessa caixinha de texto aqui. Eu acho que primeiro a gente deveria resgatar um pouquinho todo esse histórico positivo que ele tem na empresa. Acho que essa é a primeira jogada aí. Ok. Miguel, desculpa, eu te cortei. Não, perfeito, é isso mesmo. Vai fundo. Tá, e como é que a gente fala isso? Porque uma coisa é eu imaginar o que eu quero falar, outra coisa é eu falar. Então, quem é que vocês querem escrever no chat o que vocês querem falar? Discutam vocês dois aí, vocês é que tem que decidir, não sou eu. Qual é a frase que nós vamos colocar aqui? O que nós vamos falar pro Daniel? Deixa eu comentar uma coisa antes, então, antes de eu fazer minha sugestão, meu querido Márcio e meu querido Marcelo. Eu sou uma pessoa que tenho a tendência a construir pontes e eu acredito muito no poder da empatia e acredito muito que confiabilidade é uma coisa fundamental para a gente conseguir dar feedbacks verdadeiros e profundos, né? Isso não se constrói em 5 minutos, a gente precisa de tempo para poder construir empatia e confiabilidade. Para um primeiro encontro desse, eu arriscaria construir essas empatias, essas pontes, mostrando um pouco das minhas inseguranças, das minhas fragilidades, pouco, para poder abrir espaço para que o indivíduo também fizesse isso, o mesmo ou não, e eu poder sentir como é que ele está a partir das reações, né? Ok. Eu achei que a ideia do Márcio, da gente enfatizar as qualidades dele no início, é excelente, né? E poderia abrir uma página, uma porta para que eu mostrasse um pouco das minhas inseguranças, sei lá, por exemplo, dizendo coisas do tipo, olha, eu fiquei muito surpreso com a minha indicação, porque eu não me acho tão preparado nesse ponto, confio em mim nesse aspecto assim, assim, assado. Bom. E por aí vai, né? Como é que vocês vão chegar a um acordo, então? O Márcio está digitando alguma coisa que eu não sei o que é, vamos ver. Vocês têm que chegar a um acordo, né? Porque eu vou ter o que vocês disserem, eu vou colar aqui. Se fosse uma situação real de simulação, vocês estariam ambos dentro de uma sala virtual, né? Ou numa mesa, discutindo com os outros e digitando diretamente aqui no simulador. Nesse caso, eu estou fazendo isso porque é como se eu estivesse com vocês nessa sala, tá? E aí, dependendo do que vocês escreverem aqui, vai ter um desdobramento. Porque isso é uma decisão baseada em IA. Então, aquilo que vocês responderem, a IA vai interpretar e vai responder dentro do contexto da simulação. E aí? Cadê você, Márcio? Você está aí, não?
Ele está digitando alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Eu tô sim, eu tô digitando aqui. É que É, a rede no hotel tá muito ruim, então ela sobe, desce e sai a minha imagem daqui. tá, entendi. Bom, então, o que vocês querem digitar aí? Coloquem aí qual é a sugestão de vocês. Precisamos de uma frase, né? Que é como se vocês estivessem conversando com ele. Esperar o Márcio contribuir, que ele já começou, vamos esperar. Não, acho que não, acho que ele tá parado Não, aqui. não, eu tô. Não tô não, tô digitando aqui. É que É, tô digitando e pensando, mas aí também eu acho que o Miguel Miguel, pode ir digitando também, a gente vai trocando aí. então vai lá, conversem, porque lá na simulação eu vou dizer para ele o seguinte: olha, vocês têm X tempo para terminar essa rodada. Essa rodada tem 7 decisões. Nós já passamos por uma, essa é a segunda, que ela é um pouco mais longa, porque está usando a IA e etc. E teriam mais algumas. Neste caso, nós teríamos mais 2 decisões, tá? Porque eu encurtei numa versão só para demo, né? Mas normalmente seriam 7. Então não tem um tempo infinito, tem um tempo limitado, assim como no mundo real. A gente tem Uhum. limitações de tempo para tudo, né? Então vocês têm que decidir. O que vocês vão escrever aí? É um Bom, diálogo. a gente não consegue escrever direto aqui, tem que falar, certo? Você que vai É, escrever, é isso? escreve no chat. Abre o chat, escreve aí o que você gostaria de falar para o Márcio poder criticar, sei lá. Ó, o Márcio colocou: Daniel, conheço seu histórico profissional e pessoal e a sua dedicação é louvável. Você sabe que fui selecionada para assumir a gerência da área e fiquei muito feliz, mas verdadeiramente desafiada. Isso é o que ele propõe falar. Você quer Sim. acrescentar, mudar, trocar? Eu faria já uma pergunta provocativa na sequência, né? Escreve. Qual Eu é? gostaria muito, a pergunta seria, que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre a minha indicação e saber como você se sente. Escreve aí para eu poder copiar e colar. Isso é uma coisa para vocês sentirem na vida qual é a proposta da simulação. Simulação é que as pessoas façam, né? Não eu, Sim. né? Não o instrutor, né? Mas eu já vou começar a colocar aqui, então, já que você decidiu acrescentar alguma coisa sobre sobre o que o Márcio falou, eu vou acrescentar aqui, então, aquilo que você colocar no chat, tá? Estou só esperando você digitar. Enquanto a gente está aqui no mundo real, teriam outras equipes também trabalhando, podem estar mais adiantadas que a gente, mais atrasadas, depende, tá? Então, tudo bem, já surgiu aqui a resposta. Tá. Eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre esta indicação. Ah, ok, deixa eu ver se eu. Oh, meu Deus. Ctrl C, Ctrl V, velho. Mas você não tem ideia, ele não está funcionando. Ô, Esse judiação. ele não tá. Eu tô tendo que fechar o chat aqui toda hora para mim, porque ele não tá funcionando. Eu tentei fazer isso já. Olha lá. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele não tá. É interessante, eu não sei por que que isso está acontecendo. Ele está como se ele tivesse mais lento, tivesse fazendo alguma atualização, alguma coisa assim, mas não está. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Ele não está nem deixando eu acrescentar aqui aqui. Eu vou digitar, vai, o que você colocou. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre esta indicação. Uhum. Eu gostaria. Ele não tá aceitando mais texto. Ah, Essa caixa é encheu. o que ele consegue. Então Ah, eu vou, perfeito. eu vou mandar isso aqui desse jeito, vamos ver o que ele vai falar, tá? Tá legal.
Ó, a resposta dele foi essa: mantendo uma postura formal e um tom de voz controlado. Isso que aparece entre parênteses dá uma indicação para a gente da reação emocional ou do postural, né, da comunicação não verbal, tá? Parabéns pela promoção, Karen. É um desafio, com certeza. Estou curioso para ver como planeja liderar a equipe. O que vocês acham? Isso é uma resposta boa ou ruim? É uma resposta politicamente correta e um pouco superficial. Tá. Então eu vou pegar então isso que você escreveu aqui, vamos ver se ele cola lá. Eu vou colar isso aqui que você escreveu, tá, Miguel? Como se fosse a continuidade do diálogo. Como se fosse uma conversa, uma continuidade do diálogo. Vamos ver se ele aceita aqui, tá? Ele colou o mesmo de cima, né? Eu gostaria muito de. Vai descrevendo para mim aí para eu poder digitar. Ouvir sua opinião. Ouvir sua opinião. Sobre esta indicação. Sobre essa indicação. E como você está se sentindo. E como você está se sentindo. Tá. Vamos ver o que ele diz. Uma expressão neutra, evitando mostrar suas emoções. Bem, é uma decisão da empresa. Tenho certeza que você fará um bom trabalho. Quanto a mim, estou focado em continuar contribuindo com o time da melhor forma possível. O que vocês acham dessa resposta? Boa, ruim? Nem boa, nem ruim. Para mim... Nem boa, nem ruim. Tá. É uma resposta bem politicamente correta, que ele não se coloca... protocolar, exatamente. Ele está mantendo uma distância clara, né? Tá. Ou seja, conseguimos aquilo que a gente quer dessa reunião já ou não? Não. Ok. Então, o que vocês vão falar para ele agora? Decidam aí. Qual é a sequência da conversa? Enquanto isso, né, eu perguntaria para ele o seguinte: você poderia... Eu gostaria de saber quais são os seus objetivos profissionais e pessoais aí para os próximos 2 anos. Quais são seus objetivos profissionais e pessoais para os próximos 2 anos? Você quer acrescentar alguma coisa, mudar alguma coisa, Márcio? Mando assim? Mando assim? Tá. Olhando diretamente para Karen, com uma expressão mais séria. Meus objetivos profissionais são continuar crescendo e assumindo responsabilidades que desafiem minhas habilidades técnicas e de liderança. Pessoalmente, quero garantir estabilidade e um bom ambiente para minhas filhas crescerem. Por que a pergunta? De novo, se a gente tivesse um termômetro, a gente está diminuindo a temperatura ou está aumentando a temperatura? Está aumentando. Está melhorando ou está piorando? Para mim, está melhorando, porque ele passa a se mostrar mais, eu consigo compreendê-lo e posso pensar no que fazer com essa informação. Aqui, por exemplo, eu como facilitador, depois, na hora que eu estiver com eles, porque eu não vou estar na sala com eles, né? Estou aqui porque eu estou conversando com vocês. Mas lá no debriefing eu perguntaria, né? Ao perguntar isso, eu melhorei os riscos psicossociais ou eu piorei os riscos psicossociais? Eu piorei. Por que piorou? Porque você meteu o dedo na ferida, certo? Exatamente, ele se sentiu desconfortável. Mas tem jeito de fazer isso sem tocar nesse assunto, ou sem mencionar alguma coisa, ou ir além? Essa é a dúvida, né, que a gente fica. Sim. Né? E os líderes trazem isso, fala, escuta, Gé, mas não tem jeito, né? A pessoa está insatisfeita, eu tenho que tocar no assunto, né? Gostaria de ouvir sua opinião sobre essa indicação e como você está se sentindo. Miguel falou isso, né? Isso já estava lá em cima, né? Isso já ter sido... Peraí, então eu tenho que descer aqui. Deixa eu ver aqui. Você quer de novo fazer essa pergunta? Porque você já tinha feito, né? Não quero de novo, não. Não? Essa pergunta já foi feita. Eu tenho que responder a pergunta dele, né? Então, o que nós vamos falar para ele, então? Márcio, dá uma... O que eu tinha pensado aqui, eu quero conhecer um pouco mais sobre cada membro da equipe para poder planejar a minha gestão. Né? A ideia é que eu possa conquistar o melhor de cada um e que eu possa atribuir
tarefas que estejam alinhadas. E para isso eu preciso conversar com todo mundo. Eu sairia um pouco do pessoal, tiraria um pouco o Daniel, sua física, e traria a equipe para a conversa. Não estou falando só com você. Tá, você falou a última frase e eu perdi. Quero conhecer um pouco mais sobre cada membro da equipe para planejar minha gestão, para definir as tarefas. A ideia é que eu possa conquistar o melhor de cada um através dos desafios da área, Então, dos desafios e atividades da área. A ideia é eu conquistar o melhor de cada um, é isso? Isso. Tá. O melhor de cada um. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso. É isso? Tá. Tudo bem, Miguel? Isso. Posso ir? Perfeito. Então, a ideia é que cada um possa oferecer o seu melhor. Acho que fica a que frase cada melhor um possa oferecer o seu melhor. Muito bem, vamos lá. Vamos ver o que ele vai dizer. Com um leve aceno de cabeça, ainda mantendo uma postura séria. Entendo. Acho importante que a gestão esteja alinhada com as expectativas e habilidades de cada um na equipe. Se precisar de alguma coisa específica de mim, estou à disposição para conversar. Casca Como grossa. diria o querido Leão da Montanha, saída pela esquerda. Casca grossa. Ele encerrou a conversa aí, né? Você acha? Eu acho que ele deu um toque de tá bom, e aí? O que mais? Então, mas Porque se não é só isso. Melhoramos o clima? Ou vamos terminar a conversa assim e deixar do jeito que está? Não, eu acho que a gente conseguiu melhorar o clima da conversa. Eu acho que a temperatura da conversa subiu um pouquinho. E a gente não pode parar. Por mais que eu ache que ele tentou acabar e encerrar a conversa ali, eu não preciso encerrar a conversa ali. Eu posso continuar essa conversa. Como? Acho que pedindo para ele falar um pouquinho quais atividades da área ele gosta de realizar e como ele pode apoiar a gestão. Sim. Só vou pegar uma água aqui. Tá, o que você ia falar, Miguel? Você concorda com isso? Quer mudar Concordo. isso? E eu acrescentaria uma pergunta do tipo: existe algum compromisso, alguma expectativa da gestão anterior em aberto que a gente precisa considerar? Existe alguma expectativa? Vamos trocar a expectativa. Existe algum compromisso da gestão anterior ainda em aberto que a gente precisa dar seguimento? Porque nisso eu vou abrir a possibilidade de ele falar, o cara tinha prometido que ia me promover, ele ia me dar um curso, entende? Tá, entendi. Será que o Márcio ouviu isso? Sim, ouvi. Tá. Posso tocar isso aqui, então? Anda ver. Tá. Um tom de voz mais engajado. Bom, já o corporal a gente já ganhou, certo? Um tom de voz mais engajado significa que ele está participando com mais emoção, com mais espírito, né? Com alma. Gosto particularmente de trabalhar no desenvolvimento de potenciadores sensoriais, que é um produto deles, tá? O potenciadores sensoriais. É uma área que me fascina e onde acredito que eu posso contribuir significativamente. Quanto ao apoio à gestão, posso oferecer minha experiência técnica, ajudar a orientar os membros menos experientes da equipe. Sobre compromissos da gestão anterior, acho que seria bom revisar os projetos em andamento e as metas estabelecidas para garantir continuidade e alinhamento com os novos objetivos. O que vocês acharam dessa resposta? Melhorou? Achei que evoluiu bastante, melhorou muito. A temperatura subiu. Em que sentido? No sentido de a gente ter conseguido provocá-lo a estabelecer uma comunicação mais livre, mais clara e ter buscado que... Acho que quando a gente busca nas pessoas aquilo que elas querem fazer, ouve delas, isso sempre as pessoas vão responder positivamente. Né? Ok. Pensando um pouco na teoria da liderança situacional, meu amigo Marcelo, eu acho que ele se posicionou no quarto nível aqui agora. Né?
como quem diz para mim assim, indiretamente, eu preciso de apoio, mas eu quero espaço para ter liberdade para trabalhar, né? Ok. E como é que a gente continua? Porque uma hora a gente vai ter que encerrar essa conversa, ou, no caso, dependendo da situação, o próprio IA, ela encerra. Por uma Tá. questão de que a coisa não evoluiu e tal, ela mesma encerra, tá? Mas nesse caso a gente pode decidir se a gente quer finalizar ou não a conversa. Ok? O que vocês querem? Vocês querem seguir ou querem finalizar a conversa? Se fosse um diálogo, o que eu falaria na sequência para encerrar ou para seguir para uma coisa que seja mais concreta? E talvez eu pedisse para o Daniel, então, me trazer de forma mais concreta como ele quer atuar, principalmente nesse processo de mentoria que ele falou que ele pode fazer com os profissionais menos experientes, Uhum. para a gente conversar e traçar esse plano de ação, então. Me trouxesse de forma mais concreta como seria esse plano de mentoria para os menos experientes. É isso? Isso, exatamente. Concorda, Miguel? Você quer acrescentar, mudar, Plenamente. trocar? Tá Gostaria que me tratando ele como nível trouxesse 4, perfeito. Gostaria que me trouxesse de forma mais concreta como seria esse plano de mentoria para os menos experientes. Posso mandar? Sim. Com um gesto de compreensão. Claro, posso elaborar um plano de mentoria que inclua sessões regulares de acompanhamento, revisão de projetos, até mesmo treinamentos específicos, etc. Vou preparar uma proposta detalhada, te apresento em breve. Isso também ajudará a garantir que todos estejam alinhados com as melhores práticas. E agora? O que vocês acham? Melhorou? Dá para seguir? Precisa falar mais alguma coisa? Lembra que nós estamos aqui tentando manter um ambiente psicologicamente seguro, certo? Então, assim, Sim. basicamente, nós estamos falando de riscos psicossociais aqui, né? Eu acho que está num ponto bom para a gente encerrar a conversa. Eu só, no encerramento, eu reforçaria que conto muito com o engajamento, com o profissionalismo, né? Ele tem demonstrado até hoje, e com apoio à minha gestão. Sim. E a gente marca aí o próxima rodada. Conto muito com profissionalismo e apoio à gestão, é isso? Ou à minha gestão? A minha gestão. A minha gestão, vamos marcar uma data para voltar nesse assunto, então, é isso? Posso acrescentar Você que sabe? Eu ofereceria o meu apoio na implementação desse projeto que ele sugeriu. Ofereço também meu apoio para a Só não está. implementação. Acho que não está sendo digitado aqui, você percebeu? Eu não estou vendo a digitação. Não, eu tô escrevendo no chat para depois copiar. Tá. Entendi. Ofereço também meu apoio para a implementação, tá? Se necessário, né? Correto. Se necessário. Tá. Então aqui eu vou. Aqui, Command C. Deixa eu ver aqui, Command V. Com uma postura mais relaxada e um leve sorriso. Opa! Merece aplauso, né, para vocês. Agradeço a confiança, Karen, e estou à disposição para ajudar. Você realizou com sucesso a conversa difícil. Isso permitiu identificar as causas do descontentamento de Daniel. Parabéns. Ou seja, aqui foi o próprio simulador que encerrou a conversa. Tá? Sim. Tem casos que não acontece isso. Tem casos que a gente tem que encerrar, forçar encerramento, e a consequência não é tão positiva. Vamos ver qual vai ser a consequência aqui. Qual vocês acham que é a consequência que vai acontecer? Vai nascer uma parceria aqui. Tá. Deixa eu ver aqui então. Vamos lá. O Alan falando para Karen. Karen, queria te contar que encontrei o Daniel. Notei que ele estava muito animado com a nova estrutura da equipe e espera ter oportunidade de crescimento no futuro. Parece que a sua conversa com ele teve impacto positivo. Legal? Ou seja, aqui a gente conseguiu dar conta do negócio.
deixa eu só, eu vou clicar aqui só para ele parar de... Pronto, mas aí deixa eu só conversar com vocês. Só fazer um parênteses aqui. Então, por exemplo, lá numa situação real de simulação, a gente isso estaria acontecendo nas salas, e quando voltar para o debriefing, a gente vai ter respostas diferentes de cada equipe. Cada equipe teve uma experiência diferente. Teve algumas que o Daniel pediu demissão, foi embora, outras foram bem-sucedidas como vocês, e o Daniel resolveu ficar, tá? Como é que eu posso, por exemplo, lá nesse debriefing, trabalhar essas diferenças do que aconteceu? Por exemplo, vocês usaram todo o conhecimento que vocês têm, vocês são gestores experientes, mas e como é que vai acontecer, por exemplo, com líderes que não são tão experientes, né, e que são, na verdade, o foco nosso, né, de capacitação com uma ferramenta dessa no dia a dia, para evitar riscos psicossociais? Como é que a gente vai lidar com isso no debriefing? Não acabou ainda, mas só para a gente antecipar. Vocês, por exemplo, usaram toda a sabedoria de vocês, né? Eu sei que vocês são líderes e ainda são consultores e ensinam isso, né? E para quem não é? Cara, só tem uma maneira de aprender. Estando num ambiente confiável onde você possa expressar suas fraquezas, entre aspas, suas limitações. Uhum. Cara, eu não saberia como lidar com o Daniel nessa hora. Alguém tem que ter liberdade de poder falar isso. Uhum. E você, o que você acha, Márcio? Na hora que vier para o debriefing, aquele monte de tigrão bem bravo, porque, pô, o cara pediu demissão, eu falei tudo que eu achava que ele queria ouvir. Eu acho que aí no debriefing é a hora da gente conversar um pouquinho sobre o papel da liderança enquanto um líder apoiador, um líder que escuta as pessoas, um líder que entende as pessoas e um líder que tem empatia, né? Eu acho que aí é o momento da gente trazer alguma coisa de liderança e também discutir um pouquinho o que a gente aprende com os nossos erros. A gente aprende a partir dos nossos erros e a ferramenta nos dá a oportunidade de ter erros controlados. Quer dizer, é muito melhor fazer aqui do que fazer lá no dia a dia. Eu poderia estar perdendo um talento a partir das minhas atitudes. Legal. Bom, então assim, tá claro, acho que para vocês, né, e é isso que eu gostaria que as pessoas que fossem ver esse vídeo entendessem, é que o simulador, ele dá a chance para a gente de fazer as pessoas se expressarem, sinceramente. Olha, eu tenho dificuldade. Quando é que eu consigo que um líder fale com tanta sinceridade disso para mim no dia a dia nosso das empresas, como RHs? É raro, né, que a pessoa se exponha tanto. Numa simulação, ele vai fazer, porque ele está com colegas, ele está com amigos, ele está cercado de gente que passaram com ele pela simulação e concordaram com ele. Esse que é o mais importante. Eles decidiram juntos e escreveram juntos. Então, a gente tem a chance de, no debriefing, trazer alguns elementos de conhecimento sobre o assunto. Então, por exemplo, sobre coaching, sobre empatia, tudo, inclusive, para depois, quando termina, vocês vão ver agora, eu vou mostrar para vocês, quando termina a simulação, o simulador mostra as decisões, você pode entrar e ver o que você respondeu e qual é, na opinião do simulador, a melhor resposta, o que deveria ser feito ali. E em alguns casos a gente coloca links para por exemplo, para um conteúdo onde eles podem aprofundar aquela questão. Mas ele já vem para o plenário, depois que termina e passa pelo scorecard, né, do resultado, eles já vêm para o plenário com algum conhecimento sobre o assunto. Eu, como facilitador, não tenho que trazer todo o conhecimento. Eles já vêm sabendo. Inclusive, já vêm, às vezes, já vêm armados, né? Vem assim, ó, o simulador falou lá que estava errado isso, eu quero saber aonde. Entendeu? Então, assim, é aí que é bacana, porque eles vêm já vêm trabalhados, ouvindo a opinião de outras pessoas e tal, e tentando conciliar com tudo que eles já viveram, porque, sinceridade, o cara não vai colocar lá uma coisa que ele não acredita. Ele escreveu aquilo que ele acredita, certo? Então é um momento que ele está jogando fora aquilo que ele sempre acreditou para ter que colocar algo novo no lugar. É um momento delicado, né? Que a gente faz. Só que a gente faz isso de um jeito prático, não do jeito teórico. E sempre, em qualquer situação, a gente sempre vai dizer, olha, não existe resposta
absolutamente certa aqui. Existe uma possibilidade, tá? E a gente vai aqui discutir quais seriam essas possibilidades e qual aquela que tem mais possibilidade de avançar. Porque ele vai ter visto colegas que tiveram resultado, que estão vibrando. E vai estar pé da vida. Por que aqueles caras conseguiram e eu não? Né? Então tem essa questão também, que é um pouco da inveja, que é natural de todo ser humano, né? Certo, Miguel? Você que é um estudioso da Bíblia, né? Sim. A inveja faz parte da nossa, da nossa história como humanidade, né? Muito bem, mas vamos seguir aqui. Vocês querem falar alguma coisa ou eu posso seguir para ir para o final já? Posso? Então, assim, aqui eu tenho a Karen entrou de cabeça dos desafios, Karen por certeza, bora para frente, etc. Então, aqui começa uma outra situação, que é uma reunião de equipe. Então, aqui é um outro caso, tá? É uma outra situação que tem a ver com o desenvolvimento da equipe, tá? Então, a estratégia, então, é prever a carga de trabalho, lembro do meu supervisor utilizando a matriz SWOT em cenários semelhantes. Você provavelmente está pensando na análise SWOT. No entanto, sua abordagem é tanto antiquada, ou seja, a Diana fala isso para o Oscar, né? E aí o Milton já, vamos evitar discussões e tal. E aí a Cláudia, após 40 minutos de discussão, parece que estamos em um impasse sobre como começar. Karen, seria mais eficiente você liderar a fase inicial do planejamento. Então, aqui tem um problema de organização da equipe, que é um conflito entre a equipe, que a gente sabe que é potencialmente estressante, dependendo do caso, das pessoas que estão envolvidas. Então, a gente tem lá planejamento bagunçado, seu chefe solicitou uma avaliação imediata e um plano de ação, mas a reunião da equipe está descendo para a desordem. Qual é o seu curso de ação? O que vocês fariam? Seguir o conselho da Cláudia e prosseguir com o processo de planejamento para depois compartilhar o rascunho com a equipe? Prosseguir com o avanço do planejamento ao lado do Oscar e posteriormente compartilhar o rascunho com a equipe? Continuar planejando colaborativamente com toda a equipe? Só um detalhe, né? Para efeito aqui do demo, eu tive que cortar algumas cenas e tudo para ficar mais curto. Então tem um contexto aqui que a gente perde porque eu tirei essas cenas, tá? Mas vocês entenderam, né? Que é um conflito na equipe, tem gente que não concorda, eles estão, conflitando, né? Sobre qual seria a melhor saída no planejamento. Então, o que a gente faria aqui? O que vocês escolheriam? A, B ou C? Eu vou ser franco. Pelo que foi desenhado aqui, eu vejo que a equipe, enquanto equipe, não está madura e que a gente precisa trabalhar individualmente. Eu proponho separar para conquistar, né? Tá. E isso significa opção A, B ou C? C fora, na minha opinião. Estou na dúvida entre A e B aqui. E aí, você, professor Márcio? Eu acho que, eu acho não, eu seguiria a opção A aí, prosseguir e depois compartilhar o rascunho e daí sim abrir para continuar conversando. Eu acho que uma equipe que não está madura suficientemente a trabalhar colaborativamente e começar um planejamento a partir do zero, a gente tem que trazer alguma coisa para a equipe, dar algum insumo, para daí a equipe, a partir desse insumo, começar a trabalhar. Tá. Tudo bem, Miguel? Podemos ir aqui? Tá Você ótimo. falou que estava Eu só estou entre A e pensando B. uma outra coisa aqui. Me desculpa, só compartilhar com vocês. Como a querida Karen é ex-membro da equipe, ela provavelmente, não, certamente já tem opinião sobre os demais membros. E a avaliação dela vai ter algum viés, entende? Então, trabalhar 100% sozinho significa se permitir ou assumir esses viés para tomar as decisões. Só isso que eu queria pontuar aqui. Por isso que eu estava na dúvida entre A e B. E aí? Márcio? Então, eu concordo com o Miguel. Só tem uma questão aí de por que o Oscar, né? Por que a gente escolhe o Oscar? Porque ele é o mais experiente em termos práticos na questão. Né? Eu só tenho essa questão, quer dizer, escolho o Pode ser Oscar favoritismo. Pode parecer Isso, favoritismo. exatamente. Pode parecer favoritismo numa equipe que já parece estar com problemas de relacionamento entre si. Ok.
Perfeito, vamos de A, concordo. Vai de A? Tá, então pronto, vamos confirmar. Bom, só mais um detalhe, né? Vocês percebem que tem um cronômetro aqui, né? Ele para na hora que eu faço a seleção faço a primeira escolha, tá? Mas ele vai indicando para os participantes quanto tempo eles têm. Normalmente começa com 4 minutos, tá? Para eles poderem saber, ter uma ideia de tempo. Isso já é feito intencionalmente para poder, para que as pessoas possam fazer de maneira mais eficiente a simulação, tá? Bom, seguimos aqui. Karen, preparamos um rascunho inicial do nosso diagnóstico e plano de ação. Nosso objetivo hoje é revisá-lo juntos. Estou ansiosa para ouvir seus pensamentos. E aí, a Karen pergunta, e aí, algum feedback depois que eles leram, né? Depois de passar por ele, tudo parece estar em ordem. A Diana, parece bom para mim. O método de projeção de demanda na área estava um pouco obscuro, mas isso é uma pequena preocupação. E a Cláudia diz, fizemos progresso e podemos começar a lidar com os requisitos iniciais. O que vocês acham? Positivo ou negativo? Vocês se deram bem, não? Positivo. Positivo. Pô, estou orgulhado de vocês. Vou até bater palma aqui para vocês, que vocês foram sensacionais. Orgulhosíssimo, né, de vocês. O Thiago, meu filho, que falava, né, porque eu estou orgulhado de você, pai. Então, e aqui, então, vamos lá. Aí vem, né? O Oscar diz, Damian, o novo gerente de centro de distribuição entrou em contato para uma visita e está uma bagunça lá. Sugeri um plano de melhoria por fases. A Diana, isso apenas nos levaria de um desastre para uma bagunça menos grave. Uma abordagem mais profissional exigiria. Aí o Oscar diz, você está me dizendo que a minha abordagem não é profissional? Pronto, o bicho pegou. Estou apenas apontando que especialistas em logística sabem que otimizar parcialmente um sistema é inerentemente falho, não necessariamente. Aí o Oscar de novo. Então você está sugerindo que eu não entendo de logística. Olha lá, a tua área, o Miguel. A Karen diz, vamos fazer uma pausa e passar para os próximos itens da agenda, depois os três de nós podemos nos reunir para aprofundar essa discussão. Ou seja, de novo, né? Questão de equipe, né? Eu estou clicando aqui, mas ele não está indo. O Oscar, eles se aproximaram de mim porque confiam em mim. E agora, quando estou apresentando a proposta para a equipe, você me trata como ignorante? Aí a Diana diz, então agora as propostas serão aceitas com base em relacionamentos e não em méritos. O Oscar diz, sério? O que você está insinuando sobre mim agora? Então veja que aqui já é uma reunião só os três, né? E de novo, escalou de novo, né? Quer dizer, a temperatura subiu, né? E aí tem um conflito. A reunião com a Diana e o Oscar começou de forma errada. O que você faz? Se concentra em explorar colaborativamente soluções inovadoras que garantam um resultado ganha-ganha para o conflito. Você indica que, após revisar o ponto de vista de todos, seguirá com a decisão que considerar mais vantajosa, tanto para a empresa quanto para a equipe, ou você encoraja Diana e Oscar a compartilharem abertamente o que os incomoda um no outro. De novo, né? Quantas vezes a gente já não viu essa reclamação, as pessoas vêm até nós, né, como pessoas de RH e tal, olha, eu tô com problema e tal, mas já falou com a pessoa? Ah, não falei, como é que você vai fazer? Ah, não sei. Ou a própria liderança às vezes não sabe o que fazer, né, vem perdida, né? Eu tô com uma discussão lá e o pessoal não se entende, o que eu faço? Muito bem, o que eu faço? Eu, de verdade, eu iria para pau, iria para C, que eu acho que a gente está tratando com profissionais. Tá, ok. E você, Miguel, o que você acha? Eu estou na dúvida entre A e C, e eu tomaria a decisão entre A e C a partir da minha percepção sobre cada um deles, do conhecimento sobre cada um deles, que eu não tenho no momento, né? Porque o C pode significar um racha definitivo, na minha, né? Pode significar um racha definitivo. Pode ser um dos finais, um dos desdobramentos. E o A não é por quê? Porque eu poderia agir como mediador no A, para poder gerar o colaborativo. Tá. Pode abrir o A aí para a gente, Marcelo, por favor, aquele texto? Claro. Sim, obrigado. E aí? Querem ver a B?
chamou de bosta na cara dele. Desculpa. Perdão para quem for assistir o vídeo depois pelo palavrão. Não, mas assim, aqui eu estou entendendo que está dizendo para você assumir a decisão, tomar a decisão que você achar melhor e dizer, olha, essa é a decisão e pronto. É bem estilo 1, né, da liderança situacional, Estilo 1, certo? exatamente. Bem diretivo. E aí, o que vocês querem fazer aqui? Porque o que a gente pode criar é criar ainda mais conflito e o ambiente ficar ainda mais pesado, e isso vai piorar os riscos psicossociais, etc. Né? Eu acho que quando o Miguel falou da A, se ele está tendencioso a essa, eu acompanho o Miguel. Tá bom. Então, podemos? Bora, estamos no jogo aqui, velho. Vamos embora. Então vai. Então vou confirmar aqui, vamos ver o que acontece. Karen, vamos explorar soluções mais inovadoras e eficazes. Diana, você poderia compartilhar por que este projeto particularmente te interessa? Este projeto é uma excelente oportunidade para demonstrar o impacto do planejamento logístico profissional. Voltando a falar, aí o Oscar, né? Voltando a falar dessa conversa profissional de novo, você está implicando que eu não sou profissional. É desconfortável colaborar quando constantemente sou confrontado com críticas. Eu cedo, Karen. Tome a decisão que você achar adequada e eu seguirei com ela. Ai. Vamos ver. Espera aí, é que não veio o estímulo aqui ainda, não sei o que ele vai me... Ele tá provavelmente dizendo que terminou a rodada, ou seja, a decisão que a gente tomou foi uma decisão boa, porque ele concordou, apesar de não ficar tão satisfeito, mas ele concordou. Então, o simulador não apresentou nenhuma outra questão para nós que a gente tivesse que lidar. Então, aqui a gente termina, tá? Quando termina a rodada, como eu disse para vocês, né, todas as equipes elas vão chegar nessa página aqui, tá? E aí elas vão conseguir ver todas as decisões. Está vendo que algumas estão apagadas porque foram retiradas, né? Eu deixei só 4 para deixar o evento mais curto, né? E aí eles podem entrar em cada uma das decisões e poder entender o que eles escreveram e qual seria o feedback geral que o simulador dá. Então, aqui nesse caso, por exemplo, né, do empregado insatisfeito, o feedback é o seguinte: adiar uma conversa desafiadora pode se transformar em um problema maior. Um novo líder deve incentivar discussões transparentes e francas com cada membro da equipe, independentemente de possíveis resistências. E aí tem uma leitura adicional, que é um link, né, para um artigo da Forbes, porque eles podem ler agora ou depois. Podem copiar, guardar e ler depois se eles quiserem. Tá? E assim acontece com todas as decisões. Eles podem voltar, se eles tiverem tempo, né? Depende do tempo que eles gastaram para fazer isso, até o retorno para o plenário, mas eles podem entrar em todas as decisões. Então aqui eles conseguem ver de novo o que eles escreveram, né? Tudo, para revisar o texto. Se eles não foram bem sucedidos, eles têm chance de olhar e tentar entender por quê, né? Aqui, né? Deixa eu ver aqui, planejamento bagunçado também, tem um feedback. Então, para todas as questões, tem, vamos dizer assim, um espaço para que a equipe possa avaliar o que fez antes de voltar para o plenário. E aí tem esse scorecard, que é baseado no livro do Dave Urich, que é o Código da Liderança. Só um detalhe, né? A gente tem mais um outro simulador que foi feito baseado no Código da Liderança do Urich, em parceria com o Urich, que é baseado no livro dele, foi feito em parceria com ele e tal, que é um simulador de liderança um pouco mais parrudo, um pouco mais complexo, tá? Mas a gente usa o mesmo scorecard para os dois casos. Então, nesse caso aqui, a equipe de vocês, teve 100, uma pontuação 100, que é a pontuação máxima, no executor, teve 71 em gerente de talentos, e teve 50 em desenvolvimento de capital humano e estrategista. Tá? A gente faz uma explicação rápida para eles do que significa cada papel desse, né, no modelo do Urich, do Código da Liderança, para que eles entendam o que isso representa para eles. Mas qual seria o ideal? Não tem ideal. O ideal aqui é cada um entender por que tiveram essas notas pensando no que fizeram.
E aí poder refletir, bom, como eu faria diferente da próxima vez, se eu tivesse essa mesma situação. É isso que a gente faz, né? Então, o que é o melhor? Não tem melhor. O melhor é você dar um passo. É você ser melhor amanhã. Isso é a perspectiva que a gente tem, tá? Muito bem, gente. Então é isso. E aí eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem como é que funciona a coisa do... Só para... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou fechar aqui, peraí, parar o compartilhamento. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Nós vamos terminar super no tempo, tá? No horário, nós não estamos atrasados. Mas vocês querem perguntar alguma coisa enquanto eu estou me preparando aqui para mostrar para vocês? Tem alguma dúvida, alguma questão sobre a aplicação, sobre tudo? Não, nem dúvidas. Tenho só um comentário positivo, que eu acho que é extremamente eficaz e eficiente essa metodologia, cara. Isso realmente promove vivenciar no ambiente controlado situações desafiadoras e a gente se conhecer, né? Claro. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Nem sempre a gente entende que consegue, então, trazer todas as realidades da empresa. Mas as pessoas, pelo menos, elas conseguem se ver refletidas aqui. E mais do que isso, né? Não é teórico, é prático. Elas conversaram com pessoas, elas entenderam que existem opiniões diferentes, elas entenderam que não existe uma resposta única, certa, universal, e elas puderam experimentar alguma coisa, um jeito, né? E entender os prós e contras desse jeito, né? Você quer falar alguma coisa, Márcio? Então, eu acho que o grande trunfo de tudo isso, né, além da experiência prática, a gente consegue verificar aí no simulador, o grande trunfo, e talvez aí seja a grande sacada, é mostrar para líderes, pessoas que estão se preparando para líderes, que não existe resposta única, não existe resposta pronta, não existe resposta universal, e Exato. que as situações são situações e que a gente vai tomar as nossas atitudes a partir do movimento e do calor das situações, e que a gente pode acertar e pode errar, e tudo bem. Pode ser mais adequada ou menos adequada, mas não a única. Acho que Exato. isso é legal. Exato. Que bom que vocês enxergam isso. Essa é a ideia que a gente tenta trazer, né, para a simulação. Qual é o valor dela, né? Vocês estão enxergando aí uma tela que está escrito painel de controle, etc? Sim. Então, sim, consegue ver também, Márcio? Sim. Muito bem. Então, aqui é onde a gente vai mostrar para os participantes, no plenário, o que aconteceu. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa primeira situação aqui das decisões, essa aqui, né? Reunião com o Daniel, tá? Deixa eu ver aqui, empregado insatisfeito. Aqui teve duas decisões, então eu vou pegar a primeira aqui, tá? Do empregado insatisfeito, tá? Aqui nós tivemos só uma equipe, mas imagina se a gente tivesse mais equipes, time 2, 3, 4, 5, as respostas deles estariam expressadas aqui, estariam sendo apresentadas aqui. E aí a gente poderia ver as diferenças de resposta. Então começa daí, né? Eu como facilitador, ou qualquer facilitador que estiver facilitando isso, vai perguntar, bom, time 1, por que vocês escolheram a letra B, a opção B, né? Solicitaram uma reunião com o Daniel. E aí eu pergunto a mesma coisa para o time 2, 3, 4, né? Por que vocês escolheram a letra A, a letra C e etc. E eles vão trazer o racional deles. Aí eu vou dizer, bom, segundo o simulador, a resposta melhor, mais adequada nesse caso, seria a B. Ou seja, eu digo para eles o que o simulador entende que é a melhor. Aí, já significa que as outras duas não servem de nada? Não, elas pontuaram lá naquele quadro que a gente viu no final, né? Tem lá, vocês receberam uma pontuação. Mas a melhor, aquela que é mais equilibrada, que atende de uma maneira mais adequada a demanda dessa decisão, é a B. E aí a gente ouve as opiniões. Tá? É assim que a gente trata. Eu acho que está errado por causa disso. Aí eu pergunto, tá, e vamos perguntar para uma equipe, então, que escolheu a B, o que você acha? Não, eu acho que é isso mesmo, porque a perspectiva que está por trás, inclusive naquele feedback que aparecia lá no final para a gente e tal, está dizendo isso. Ou seja, a gente dá a chance para que eles mesmos se resolvam. Eu não vou me meter na discussão deles, a não ser que eu precise. Tá? Por exemplo, a pessoa que estiver colocando um comportamento nitidamente desalinhado e tal. Por exemplo, tive um caso interessante num demo, inclusive, que a gente fez com o México.
E uma pessoa lá falou assim, que eu não concordo com essa decisão. Era uma decisão sobre liderança situacional, que também está nesse simulador, né? Não concordo. E por que você não concorda? Não concordo porque lá na minha cultura, né, uma pessoa que não toma uma decisão é fraca. E se ele é fraco, ninguém respeita ele. É assim que a gente entende na minha cultura. Aí, quer dizer, o que eu vou dizer para um cara numa situação dessa, né? Quer dizer, isso pode acontecer, certo? E o que eu vou dizer? Eu falei, bom, deixa eu entender, então, assim, o que você chama de fraco, né? E como é que você entende o que as outras pessoas aqui fizeram, que tiveram uma opinião diferente da sua. Ou seja, eu peço para a pessoa se posicionar. E aí ele colocou um pouco mais, equilibrou um pouco o discurso dele, mas continua dizendo, na minha cultura é assim. Bom, como é que eu, vamos dizer assim, facilitador, posso lidar com isso? Primeiro, nesse caso, em liderança situacional, o próprio Blanchard, né, e quando eles criaram o modelo, o Blanchard fala isso nitidamente no Liderança Situacional 2, né, no programa dele. Questões culturais são importantes para escolher qual o comportamento da liderança. Eles consideram que existem duas variáveis, que é comprometimento, né, e competência. São as duas para tomar a decisão de qual é o comportamento certo. Mas isso não significa, ele diz isso claramente, isso não significa que não existam outras. Por exemplo, criticidade da situação, emergência, cultura e tal. Então eu digo isso. Falo, olha, de fato, existem outros elementos. Mas assim, vamos pensar aqui, na sua cultura e tal, aonde determinado comportamento menos diretivo seria aceitável e por quê? Ou seja, eu faço o trabalho de um facilitador. Eu faço ele pensar, faço uma pergunta de coaching para ele responder. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas que vão usar o simulador, às vezes elas ficam pensando, tá, mas e quando eu tenho que dizer claramente aquilo que é o correto? Né? Ou eles vão ficar sem uma referência conceitual? Não, eles não vão ficar sem uma referência conceitual, eles vão ter uma referência conceitual. Nesse caso aqui, nós estamos falando de riscos psicossociais, eu vou falar, olha, tudo bem, existe uma cultura, agora o quanto essa cultura, ela potencializa os riscos psicossociais, é assim que eu trataria na facilitação. Então, a facilitação, ela, no nosso entendimento, ou seja, aplicação síncrona com um facilitador, com as pessoas discutindo em subgrupos, tendo um aprendizado no processo, chegando no debriefing mais amaciadas, mais já inteiradas, mais integradas, mais alinhadas, é o processo mais produtivo para usar um simulador. Porque as pessoas elas vão ter um aprendizado completo. E vão sair de lá com uma reflexão. Aquilo tem um recall muito grande. O recall da simulação é muito maior do que de um workshop tradicional. A pessoa lembra daquilo para sempre. Tem gente que eu fiz simulação já há muitos anos, e a pessoa até hoje fala, eu lembro daquilo que a gente fez naquela decisão. Então, essa é a minha, vamos dizer assim, contribuição para vocês, né? Para vocês e para quem vai escutar isso aqui no futuro, né? Quando a gente faz a facilitação, a gente tem tem esses recursos, né? De colocar na tela qual é a resposta melhor, mas sem dizer que é a única. Trazer a teoria e ouvir as pessoas, né? Usando um processo de coaching de equipe, né, para eles poderem decidir. E aí faço isso com todas as decisões, tá? Nesse caso, então, aqui a gente teve várias. Inclusive a reunião com o Daniel, ela aparece, né? Qual é o resultado daquela conversa, quantas mensagens cada equipe usou, e a gente pode ver a conversa que a equipe usou. Então, no caso aqui, eu posso trazer de novo aqui na tela, qual foi o diálogo que a equipe usou. Até para poder ouvir da equipe, se ela, comparando com a resposta de outras equipes, que eu coloco aqui, né, a resposta de outras equipes, se ela vê diferença entre o que elas fizeram e o que a outra equipe fez. Esse é o processo. Esse é o processo de aprendizagem ativa baseada em simulador, tá? É isso, gente. Também tem aqui uma visão dos indicadores acumulados, quando tem as equipes, né? Ou seja, eu tenho quando tem primeira e segunda rodada, posso ver cada rodada individualmente,
né? Aqui é a segunda rodada, são as decisões da segunda rodada, os indicadores da primeira, os indicadores da segunda, ou seja, eu tenho todos os dados aqui para poder discutir, ouvir, falar com as equipes. Então, processo é apresentação, fazer uma introdução geral do tema, colocar as pessoas para fazer a simulação o mais rápido possível, e aí, no geral, as simulações elas vão ter dois debriefings, a cada 2 horas, mais ou menos, a gente faz um debriefing, mas a maior parte do tempo as pessoas vão estar lá, né, fazendo a decisão. Volta para o debriefing, faz uma conversa, entra de novo na sala, toma mais algumas decisões, e depois volta para o debriefing. Neste caso, na versão completa, a gente tem 15 decisões, são 8 mais 7, ou 7 mais 8, eu não me lembro exatamente, e o tempo que a gente precisa para fazer isso, em geral, são 4 a 6 horas. Tá? Então, a gente vai fazer agora, por exemplo, daqui uns dias, com a Ernst Young. Né, eles vão fazer com esse simulador mesmo que eu apresentei para vocês, na versão completa. Né? Estão fazendo em vários países. Né? E aqui no Brasil é que vou estar facilitando para eles. Então, tem lá, acho que são 4 horas, se não me engano, são 2 encontros de 3 horas, se não me engano. Tá? Então, é isso. Tá? Perguntas. O que vocês acham? Como é que foi? Me dá uma opinião de vocês. Eu vou colocar aqui só a apresentação para a gente ir para o final e encerrar, tá? Marcelo, fiquei curioso com relação à capacidade de diálogo dessa IA, né? Tá. Por exemplo, eu e o Márcio geramos algumas discussões entre nós para depois gerar uma pergunta. Então, a gente viu que poderia ter, sei lá, 20, 30 interações distintas para essa IA responder. Ela está capacitada para responder uma infinidade de estímulos diferentes vindo para o usuário, cara? Qualquer estímulo que esteja dentro do contexto, se você falar, trouxer um tema que não tem nada a ver, ele vai dizer, olha, isso aí não tem nada a ver com a discussão. É uma IA generativa conversando com você, que está programada para trabalhar dentro de uma história. Ele foi treinado para ser o Daniel. Tá? Então, sim, ele está treinado para reagir, inclusive a agressões, a coisas que você, eventualmente, que uma equipe queira fazer lá de doideira. Tá? Agora, a quantidade de mensagens, eu não me lembro se existe um número fixo, mas depois de um certo tempo, se ficar enrolando e aquilo não sair do lugar, o próprio Daniel diz, olha, desculpa, obrigado, foi boa conversa, ele sai. Tá? Se a equipe não tomar a decisão. Tá? Mas a gente dá bastante chance para que uma equipe possa tentar, experimentar, falar, né, alternativas e tudo, como se fosse uma reunião mesmo, um diálogo comum. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Miguel, mas... Respondeu sim, legal. E você, Márcio, o que você acha? Eu achei fantástico, eu acho que tem uma aplicação muito boa e IA é o futuro, né? Não adianta, eu acho que a IA pode trazer o contraditório para a conversa e para as reflexões, e muitas vezes a gente não traz, porque se estou eu e o Miguel discutindo aqui enquanto time, pode ser que o Miguel pense, pô, eu não concordo muito, mas se eu falar, pode ser que o Márcio não curta o que eu vou falar, ou vice-versa, né? Então vamos concordar. A IA não tem isso, tá certo? A IA não tá nem aí se você vai ficar chateadinho ou não com aquilo que ela vai falar. Isso que eu acho que é legal. Agora, só para lembrar, né? Nessa simulação, a decisão que tem IA é essa que nós fizemos. As outras não têm IA. Elas têm uma outra na segunda rodada, se não me engano, não, com certeza. Na segunda rodada tem uma análise, por exemplo, de resultados financeiros. Para falar de números, entendeu? Então isso tem, tá? Então, mas não é uma IA. Né? Sim. Mesmo porque o debriefing de uma resposta de IA demora mais. E uma coisa que a gente tenta preservar nos nossos simuladores é a aplicabilidade. Então, a gente, ao invés de buscar uma coisa super complexa, a gente vai buscar uma coisa que é eficaz, que cabe dentro de 4 horas, por exemplo, 3 horas, 4 horas. Jair, mas eu quero fazer um evento de 8 horas. Como a gente tem muitas demandas, né, de 8 horas, pessoas que ainda pedem.
Tá bom, então nós queremos usar o simulador. Eu fiz várias já, negociação, de outros temas, liderança e tal, que demora um dia. Só que a gente dá mais tempo para as pessoas discutirem, os debriefings são mais aprofundados, e a gente às vezes introduz conteúdos. Então, ao invés de falar superficialmente sobre o que é coaching, por exemplo, a gente traz alguns elementos, faz algum exercício, né, antes que eles continuem na simulação. Então, isso pode acontecer, tá? Mas nem sempre tem a IA, Márcio. Hoje, a gente está tentando colocá-la cada vez mais nos simuladores, tá? Mas a gente tem que ter o pé no chão com a questão prática, porque ela... né? Eu tenho, por exemplo, nos meus programas, bom, você sabe, né? Porque eu faço lá para a Vanzolini, eu trago a IA para discussão, né? Para ensinar soft skills, né? No nosso caso lá, gestão de pessoas, né? Como é que faz gestão de pessoas em cada uma dos sub-itens, né? Da gestão de pessoas, né? Como é que a gente usa a IA? Então, lá eu uso. Né, isso. Então, mas é a IA mesmo, não é um aplicativo, é uma IA. Eu entro no chat GPT e a gente faz os exercícios juntos com eles. Eles abrem lá, cada um na sua máquina, e eu proponho o desafio e cada um tenta resolver, e aí a gente junta para ver o que deu, né? E qual é o melhor prompt, etc. É isso. Né? Mas você tem razão, a IA tem um potencial de individualizar a aprendizagem que é impressionante, né? Que hoje tem sido muito comentado, né? Como é que a gente pode tornar o aprendizado mais individualizado. O simulador, a gente entende que também, porque cada um traz aquilo que tem e leva aquilo que pode dessa experiência, né? Mas de uma maneira vivencial, eles trouxeram, experimentaram, participaram, interagiram, criaram, e estão levando, tem chance de discutir, perguntar, né? É isso. Bom, vocês querem saber alguma coisa prática, não? Quanto custa, etc? Não querem? Que ótimo. Vocês são o cliente ideal, é isso? Olha, só para vocês terem uma ideia, quer dizer, uma aplicação hoje nossa, mais ou menos, né? Para 4 horas, 30 pessoas, online, porque o presencial vai depender de onde né? Se me mandarem lá para Paraupebas, né? Vai custar um pouquinho mais, né? Curitiba vai ter um desconto. Não, Curitiba, Rio de Janeiro, não. Mas assim, se tiver um acréscimo de conteúdo e tudo, aí mas em geral, uma aplicação nossa de um simulador como esse, para 30 pessoas, 40 pessoas, a gente não gosta de colocar muito, porque o debriefing fica muito mais complicado. Se eu colocar 30, eu vou fazer, sei lá, 6 grupos de 5 pessoas. Já é complicado, eu tenho que ouvir 6 grupos falando, né? Então a gente pensa que aí em torno de 30 pessoas é o ideal, sai em torno de $2.500. Hoje isso dá quanto? Dá R$12.000? Faz a conta aí. $2.500 dá mais ou menos R$14.000, mais ou menos isso, tá? Uhum. Esse é o valor de uma aplicação dessa. Ou seja, ela é bem em conta, tá? E, logicamente, quando tem um consultor envolvido, né, no caso vocês, aí a gente considera que o consultor faz parte, né, do processo, então ele vai ser remunerado pelo uso dessa ferramenta. Né? Eu também vou entrar, eu sou representante aqui, mas eu posso vou ser remunerado como consultor também, né, naquela aplicação. Então nós temos lá uma estrutura, né, de preço e tudo para dar conta e permitir que consultores possam usar como uma ferramenta, como a gente aplica um DISC, por exemplo, né? Vai lá, aplica um DISC, você paga o DISC e usa aí, você é o facilitador e acabou, tá? Então a gente também tem esse esquema para consultores, tá? Legal. Quando a gente está falando em presencial, então, o pré-requisito seria ter pelo menos não, ter um notebook por grupo, né? Sim, exato. A gente não aconselha fazer por celular, apesar de ser possível, mas a gente não aconselha. A gente aconselha colocar as pessoas em... Olha, eu fiz recentemente o líder pela primeira vez, que é esse que a gente viu aqui agora, num local de eventos. A Érica e o Nelson estavam comigo, Márcio, tá? Lá. E outros consultores também e tal. Tinha gente de empresa e tinha eles também. É um local de eventos, que é um primo da Érica, né, que é o Fred. É um local de evento muito bacana. Eles são descendentes de alemão. Você conhece o Fred, não?
Já foi acho que em aniversário da Érica e tal, né? É. Então, ele está morando lá no Alto da Boa Vista agora. Super bacana. A casa dele sempre é super legal, né? O local. E eu fiz lá. Então, a gente organizou, eu falei, o Fred, eu vou precisar né, como é que chama? De extensões e tal. Ele falou, não tem problema, eu arrumo. Eu levei algumas também e fizemos lá. A gente devia ter mais ou menos umas 15 pessoas lá nesse evento. E é um local tranquilo. E cada um levou o seu computador e eles conectaram lá, tá? Quando eu faço o contrato, então, eu aviso a empresa. Falo, olha, eu vou precisar de um computador em cada subgrupo, em cada mesa. A gente já planeja quantos serão. Se o cliente quiser, pode, inclusive, já planejar quem vai ficar em cada mesa. Aí é decisão do cliente, né? E fazem lá. Então, e eu tenho um telão, onde eu vou estar apresentando para eles o resultado geral e tal. Tá? Não tem complicação. Aqui, eu peço desculpas, a gente teve complicações aqui, porque eu estou atribuindo isso ao problema da atualização que eu fiz ontem no Windows. Como eu disse para vocês, deu algumas confusões. Mas, assim, no geral, não dá. Ele funciona muito bem em Chrome, ele funciona muito bem em Edge, ele funciona muito bem em Firefox, ele funciona muito bem em qualquer navegador. Tá? É isso. Maravilha. Gente, muito obrigado. Eu espero poder reencontrar vocês em breve, aí, em outras ocasiões. E estou à disposição para a gente conversar, para trocar ideias e tudo, se vocês precisarem, tá? E espero espero que isso tenha sido de valor para vocês entenderem um pouco melhor desse produto. Sugiro que vocês entrem depois na página da BSK, que está no material. Eu vou mandar para vocês depois o material, para vocês entrarem na nossa página lá e visitarem e conhecerem um pouco todas as alternativas. Tem muita coisa bacana, tá? Inclusive para áreas específicas, para a tua área, Miguel, tem também. Tem gestão, e os jogos de negócio tem, sabe, para um monte de áreas, e tem os genéricos, que no geral é aquilo que a gente aplica com mais frequência. Ou seja, é um jogo de negócio que não fala de um produto específico ou de um segmento específico da economia, que foca no raciocínio, na visão estratégica e no raciocínio de negócio, né? Raciocínio estratégico e visão de negócio. Ele foca nisso e não especificamente num ramo, né? Que tem sazonalidade, aquelas coisas todas, né? É isso. Gente, fiquem com Deus. Gostei muito. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado da gentileza de vocês e a gente está aqui. Sucesso para vocês.